E aí galera, aqui é o Cético. Vou fazer um vídeo aqui para comentar sobre esse último vídeo que acabou de ser lançado no canal do Nerdologia, que fala sobre superpopulação. É um vídeo que, apesar dele ter algumas críticas que eu vou fazer aqui, né, a ele é um vídeo informativo, ele é um vídeo muito interessante de você assistir. Mas tem só algumas coisas que eu quero comentar aqui, né? Vamos lá. No vídeo, que eu aconselho que vocês assistam antes desse, mas pode assistir isso aqui antes, ele fala que a população ela vem crescendo exponencialmente, porém a produção de alimentos também vem crescendo, né? E que há uma tendência que a taxa de natalidade venha caindo. Isso no mundo inteiro. Isso é correto? Em parte é. Só que o vídeo do Átila, do Nerdologia, fica muito incompleto porque ele trata o mundo como se fosse formado apenas de países desenvolvidos, onde a realidade da alta da produtividade de alimentos e da queda na taxa de natalidade existem de fato, né? Ele não falou sobre a realidade dos países pobres. É nos países mais pobres, principalmente os da África, que existe o verdadeiro problema quando você fala sobre superpopulação. Essa questão, ela teve uma mudança. Por quê? Porque na época de Malthus se falava em superpopulação para o mundo inteiro. Hoje, o problema da superpopulação, ela fica parcialmente solucionado no mundo desenvolvido. Porém, países como Etiópia, Quênia, Nigéria principalmente, né, são países em que você ainda tem um aumento da população e uma baixa produtividade de alimentos, seja porque esses países não têm tecnologia para aumentar a produtividade das suas terras agricultáveis, né? E seja por outras questões, seja conflitos internos, guerras também, como acontece, por exemplo, no Sudão, no Mali, né? Então, o Átila desconsiderou totalmente os países pobres, né? Tratando o mundo inteiro como se fosse formado apenas por países desenvolvidos, como se fosse uma coisa só, uma realidade só, né? E quando se fala em superpopulação, mais uma vez, essa questão muda. O foco tem que ser onde está o problema, nos países pobres, tá? Outra coisa que é uma crítica que faço ao Átila é porque parece que no vídeo dele abordou praticamente só a questão dos alimentos. E o problema da superpopulação, ele passa por várias outras questões, principalmente a questão ambiental. Mas vamos chegar na questão ambiental daqui a pouco. A questão da água. A água não é que nem alimento que pode ser produzido. Mas tem tecnologia para fazer a dessalinização da água, tirar o sal da água do mar e tal, e virar água potável. Procedimento economicamente inviável. Economicamente inviável por causa principalmente da quantidade de energia muito grande que esse processo exige, né? E logicamente que se tivesse economicamente viável a dessalinização da água, isso já estaria sendo aplicado há muito tempo, né? Então não é uma solução. A questão também do espaço, né?
Espaço para morar, o crescimento populacional, né? É uma coisa que pode até ser parcialmente resolvida, porque as pessoas têm cada vez menos, precisar de menos espaço para morar, né? Entre aspas, né? As pessoas estão morando em lugares mais apertados, cidade vertical, prédios e tal. Espaço para produzir alimento pode ser solucionado em países pobres, em países ricos, países pobres não, com essa adoção de tecnologia que torna mais eficiente o uso da terra, né? A questão também de prédios, que você pode colocar em vários andares, várias culturas, né? São aqueles prédios formados não por apartamentos e tal, mas formados por estufas onde você planta, né? Então, você coloca o prédio de 10 andares, cada andar você coloca uma plantação, aí você aumenta em 10 vezes a eficiência do uso daquela área ali para produção de alimentos, beleza. Porém, tem outra questão. Nós ocupamos o espaço onde a gente mora, nós ocupamos o espaço onde nós produzimos os nossos alimentos, porém, nós também ocupamos o espaço para onde vai o nosso lixo. O lixo, a produção de lixo aumenta com a produção, com o aumento da população, com a produção de alimentos e com o consumo. Nossa, tá ventando aqui, não sei se vai pegar no microfone, mas tudo bem. Então, a produção de lixo, ela vem aumentando, né? Se você aumenta a população e aumenta o consumo que essa população vai ter, principalmente uma população vai demandar uma qualidade de vida maior, carro, comer carne, essas coisas todas, que é válido eles exigirem isso. Se aumentar as tecnologias para produzir essas coisas, se aumentar a quantidade de lixo, isso é um problema. Você também aumenta a quantidade de poluentes, que também é outro problema completamente desconsiderado no vídeo do Átila, mas que eu quero colocar aqui, né, como uma questão que você tem que considerar. Ali é o prédio do Banco Central, né, aqui no centro de Brasília, coisa bonita, né, mas beleza. Então, é uma coisa que você tem que considerar. Inclusive a questão ambiental, o aumento de poluentes e tal na atmosfera. Ah, não, mas você pode produzir energia de forma que não agrida o meio ambiente. Sim, você pode, mas as tecnologias para a produção de energia elétrica mais limpa, né, renovável e tal, é uma tecnologia que ainda está no início, é uma tecnologia que não está acessível para todos, é uma tecnologia que o próprio capitalista, né, não quer colocar porque fica caro, ele vai reduzir margem de lucro e tal, né? É uma solução que pode vir mais pelo Estado, né? Que o Estado ele não vai estar tão preocupado com a margem de lucro, vai estar mais preocupado com o bem-estar da população, com o futuro da humanidade e tal. Porém, a questão da poluição você tem que considerar. Por quê? Porque à medida que você vai poluindo o meio ambiente, isso impacta até no clima. Isso impacta também na produção de alimentos, porque a agricultura ela é muito impactada pelas mudanças climáticas. E você pode ter uma diminuição muito grande na produção de alimentos com as mudanças climáticas ocasionadas pela poluição causada exatamente pelo aumento da população, pelo aumento do consumo. Então, não tem para onde correr. Superpopulação realmente vai gerar problema. Você tem um problema humanitário nos países mais pobres. E para finalizar essa questão, né, humanitária, né?
países na África muito pobres vão continuar crescendo sua população, vai faltar alimento, porque eles não conseguem produzir alimentos para suprir a população, pelo menos nesses países pobres. Países ricos até pode ser, mas países pobres não. E isso vai causar uma tragédia humanitária, vai aumentar a quantidade de refugiados, vai aumentar a xenofobia, principalmente países que não vão querer receber esses refugiados. Mais pessoas vão querer sair de lugares onde não produz muito alimento para lugares onde se produz muito alimento. Esses países ricos não vão querer receber esses países pobres, falando que são pessoas que sugam as riquezas do seu país, e vai ter muito problema no campo político, no campo ideológico. Até isso vai ser um problema. Então é o que eu quero ressaltar aqui, tá? Que vocês reflitam sobre essa questão da superpopulação, e que realmente é um problema, e que não está tudo resolvido, não está tudo uma maravilha. É uma questão que realmente vai dar problema, viu? O Átila terminou o vídeo dele falando que o Malthus estava errado, mas o Malthus não estava errado, pelo menos não totalmente. Ele estava errado porque ele não considerou as novas tecnologias, o aumento da eficiência na produção de alimentos e tal. Mas ele estava certo, tanto porque ele foi o primeiro a colocar em debate amplo essa questão da superpopulação, quanto que os problemas que ele aponta realmente podem acontecer. Talvez não nos países mais ricos, mas nos países mais pobres do mundo atualmente vão acontecer com certeza. Então era isso que eu queria falar para vocês. Muito obrigado e até mais.